Paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero ler com meus irmãos Lucas capítulo 24, verso de número 48. Vocês são testemunha dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos, abençoou. Estando ainda a abençoá-lo, ele os deixou e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Graças a Deus. Atos capítulo 1. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado as Oliveiras, que ficam perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presente Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, com os seus irmãos. Naqueles dias, Pedro se levantou e entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e diz: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura e que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que o prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que o outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra qual desses tem escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhes era devido. Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias, assim lhe foi acrescentado aos 12. E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam sentados. E viram que parecia língua de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedissem que falassem. Verso número 11. Tanto judeus como convertidos do judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntaram uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombaram deles e diziam: eles beberam vinho demais. Beberam vinho demais. Muito obrigado, Senhor. Teu servo já orou, acreditamos na oração feita. Mas nesse momento eu te peço mais uma vez, a tua graça sobre nós, teu Espírito Santo possa trazer para nós, Pai, a tua palavra, trazer para dentro do nosso coração. Nos ajuda, Senhor, nesta manhã. Nos leva, Deus, ao caminho que o Senhor quer dentro de tua palavra, Senhor. Cuida de nós, fale conosco no nome de Jesus.
Então, irmãos, eu, aproveitando esse momento de festa da igreja, eu queria falar um pouquinho sobre poder para seguir em frente. Poder para seguir em frente. Esse texto fala de um poder que a igreja recebeu para poder seguir em frente, ensinando e fazendo as coisas que Jesus fez no Evangelho. No Evangelho. Isto é, poder para seguir em frente. E a igreja vai ter uma experiência muito maravilhosa aqui, muito fantástica, que alguns chamam de avivamento. Entendo que foi um derramar do Espírito Santo, né? Avivamento surge depois, os avivamentos que vieram na história, tão conhecidos, de Wesley, Jonathan Edwards, esse pessoal, e dentro já de 70, 80, 40, 30, sempre houve um avivamento. Mas depois da igreja estar pregando, vivendo, e aí ela experimentou o avivamento. Aí que a igreja está nascendo, a igreja está abençoada, a igreja está tendo as suas primeiras experiências com o Senhor. Então, o avivamento aqui não vem restaurar, mas ele vem nos ensinar alguma coisa que a gente esquece ao longo do tempo, que faz com que, no tempo, a gente precise de avivamento. A gente precisa de avivamento. Então a gente vai dar uma olhada nisso. Que o Senhor nos ajude. Amém, meus irmãos? Olhando para sempre duas coisas importantes, a palavra e a oração. Muita gente chama aqui de ferramenta de trabalho. A palavra e a oração não é ferramenta de trabalho. É ferramenta de comunhão. Ferramenta você usa quando precisa. Palavra e oração a gente usa todo instante. Se tivermos a oração e a palavra como ferramenta de trabalho, vai ficar lá. Eu não gosto de pegar ferramenta. Quando eu pego ferramenta, porque alguma coisa quebrou. Alguma coisa não está legal. Então, a palavra e a oração é mais do que ferramenta de trabalho. É algo que a gente usa para relacionar-se com Deus. Para nos mover diante de Deus e diante da sua presença. Você pode dizer amém, meus irmãos? Muito bem. Então, esse texto é muito bonito. Poder para seguir em frente. E seguir ensinando e fazendo o que Jesus fez. O livro de Atos conta essa história, não é? Uma história que parece que não tem fim. Porque o Senhor Jesus continua vivo no meio da igreja. Jesus continua na igreja, não é? E então, essa é uma das razões muito boas para que eu possa permanecer na igreja, permanecer com a igreja, porque Cristo está nela vivo e operante. Ela continua com a vida de Cristo. É difícil você achar a vida de Cristo fora da igreja. Nós achamos a presença de Cristo em qualquer lugar. Não é? A presença de Deus. Deus enche a terra. Não podemos nos esconder de Cristo, do Espírito Santo. Mas a vida, irmãos, a vida de Cristo, a vida dele, o seu manifestar, é dado à igreja. Multiforme sabedoria de Deus se manifesta na igreja. Então, se a gente não está na igreja, a gente perde a vida de Cristo. A gente perde essa vida que ele se expressa através da sua noiva, através da igreja. Atos ensina isso, que Cristo continua na igreja com a sua vida. Então é preciso desse poder para continuar para frente, continuar indo para frente. E a gente sempre aprendeu que o Espírito Santo é o Espírito Consolador, é um Espírito que traz esperança, e é verdade mesmo, mas o Espírito Santo também é poder, é poder. A
A Bíblia, houve um período que foi traduzida do latim, então você tem uma tradução que usa essa palavra que significa valente. O Espírito Santo também não é só um consolador, mas significa valente, valentia, coragem, força. E é isso que a igreja recebe quando recebe esse Espírito, quando recebe a visitação do Espírito Santo. A igreja fica valente, a igreja fica forte, a igreja fica com coragem. Coragem para quê? Para ser testemunha. É o texto que eu li para os irmãos. Esse poder vai fazer da igreja, e sereis minhas testemunhas. Diga comigo, sereis minhas testemunhas. Poder, coragem para ser testemunha. Testemunha, testemunha. E o mundo antigo, quando olhava para uma pessoa e chamava essa pessoa para ser testemunha de alguma coisa, num fórum, ou qualquer um ambiente até religioso, uma sinagoga, a porta da cidade, para tratar dos assuntos e testemunhar das coisas, a testemunha era alguém que sabia algo. Ele sabia algo. Ele tinha certeza daquele algo. Ele tinha convicção daquilo. A testemunha não era uma pessoa que dizia assim: eu penso que isto é assim, eu acho que isto é assim, eu acho que vi, eu acho que eu vi. Estava meio nublado, escuro, mas eu acho. Testemunha não é esse tipo de gente. A testemunha diz: eu sei, eu vi, eu recebi. Então, para ser essa testemunha, a igreja ser assim, somente com o poder do Espírito Santo. Você pode dizer amém, meus irmãos? Somente com o poder do Espírito Santo. Não tem outro caminho, né, irmãos? A gente usa uma coisa aqui, uma coisa ali, um método aqui, um método ali. E quando usa muito o método é perigoso, porque quando você muda algo, você continua sendo você mesmo. Quando você muda princípio, você perde identidade. É uma coisa muito complicada isso. Então nós precisamos botar na cabeça que somos testemunhas, e para ser testemunha, somente pelo poder de Jesus. Uma outra característica dessa testemunha é que a testemunha, ela fala de vida, ela não fala só de um conhecimento teórico da coisa. Quando ela fala de alguma coisa, ela fala assim: eu estive lá, eu conheço isso, não só de palavra, de pesquisa técnica, científica, mas eu conheço, eu experimentei, eu vi, eu estava lá, eu olhei. Isso é importante, isso é importante. E a fé também tem essa dimensão, né? O evangelho também tem essa dimensão. Uma coisa só intelectual, não é? É uma fé que se explica, né? Mesmo porque não existe nenhuma teologia perfeita que é capaz de explicar totalmente quem é Deus, quem é Bíblia, quem é Jesus. A teologia ensina, né? É muito importante, mas não tem como ela definir totalmente. Então temos que entrar um pouco também no campo da experiência prática, esse chamado testemunho de vida, né? Daquele assim, olharam para os discípulos e chegaram à conclusão de que eles estavam com Jesus, que eles andaram com Jesus, que eles tinham o jeito de Jesus. Não só pela pregação ou pelos milagres que realizavam, mas também pelo comportamento, pelo jeito. Antes de as pessoas ouvirem a mensagem dos discípulos, eles olhavam para eles e diziam: são testemunhas, porque eles têm o jeito de Jesus. Não é só questão de falar, mas tem um jeito. Tem uma experiência de vida. E isso também só é possível pelo Espírito Santo, meus irmãos. Você pode dizer amém? É por isso que nós precisamos desse poder para seguir à frente, porque não dá para ser testemunha se não foi no poder do Espírito Santo. E uma outra coisa que o mundo antigo entendia por testemunha é que a testemunha estava disposta a ir até o fim com seu depoimento. Ela estava disposta a morrer, ela estava disposta a ser fiel a qualquer custo, ou qualquer que seja o custo. Uma coisa que aqui no Brasil a gente não está muito preparado para isso, né?
gente não aprendeu ainda, né, esse espírito de dar a vida por Jesus, esse espírito Marte. A pandemia veio aí, não é? Eu sei que foi ruim, foi dolorido. Lá em Cianorte tivemos alguns óbitos na igreja, foi triste. Mas longe de uma perseguição, né, irmãos? Longe de uma perseguição, muito longe. Muito longe. E assustou tanta gente. A gente já começou a duvidar do amor de Deus, do poder de Deus, da presença de Deus. Como Deus permitiu isso? Como Deus permitiu isso? Como Deus deixou falecer não sei quem, adoecer não sei quem. Testemunha é estar disposto a ser fiel, qualquer que seja o custo, mesmo que seja a vida. Mesmo que seja a vida. Outra coisa, precisamos do Espírito Santo para isso. Ninguém vai aguentar isso. Ninguém vai suportar uma pressão dessa medida se o Espírito Santo não estiver na vida da igreja. Esse dia atendi uma irmã lá na igreja, contou que o filho dela está dando muito trabalho. O filho dela, 12, 13 anos, está indo no psicólogo. Por quê? Porque ela não ganhou um celular novo. Olha que luta, irmão, olha que dificuldade. Isso é uma luta muito grande, né? Imagine. Isso é uma coisa assim para beira de destruir uma família, né? A criança fazendo birra, teimando, o pai levou para o psicólogo porque o pai falou, não vai trocar o celular. Então entrou em depressão porque não vai trocar o celular. É uma luta, né, irmãos? Sei que é uma luta. Uma luta, é uma dificuldade. É um conflito. Mas longe desse de Marte. Longe disso. Nós precisamos do Espírito Santo. Você pode dizer amém, meus irmãos? Porque pode chegar a hora, inclusive no nosso país, o momento de a gente precisar do poder do Espírito Santo para ser testemunha, custe o que custar. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E aí, irmãos, para receber esse poder, o que eles fizeram? Se esse poder é indispensável para que eles se testemunhem, o que eles fizeram? O que eles fizeram? O que aconteceu? Primeira coisa que aconteceu, diz aqui o texto de Lucas 24, 49, que eu li para os irmãos, que eles obedeceram. E eles obedeceram. O Senhor Jesus manda, vão para Jerusalém, fiquem lá, até que do alto sejais revestidos de poder. É uma promessa do meu Pai. Vai acontecer. Só que vocês têm que ir lá e ficar lá. E eles então obedecem. O texto diz que eles obedeceram a Jesus e voltaram para Jerusalém. Esse poder, essa força, essa coragem, essa autoridade do Espírito Santo sobre nós. Nós somos pentecostais, alguns textos nós interpretamos, né, que Deus abençoe bastante, outros que pensam diferente, mas nós acreditamos nessa presença do Espírito, nessa visitação do Espírito em nós, e Ele estará em vós, mora em nós, está em nós, seu ser, faz de nós seu templo, gerando em nós a vida de Cristo, mas de vez em quando Ele vem sobre nós, como que algo derramado para a gente ter esse poder, o com e o sobre nós, e para a gente ter essa experiência do sobre, a gente tem que obedecer. É uma coisa que falta nos nossos dias, né? Se fala tanto em avivamento, mas um dos sinais do avivamento é essa obediência, né? Obedecer ao Senhor, aprender a obedecer ao Senhor, buscar o Senhor. Meus irmãos, obediência é a vontade de Deus para um avivamento, é a vontade do Senhor para um avivamento. É uma carência muito grande, irmãos, muito grande, por falta de avivamento ou por falta desse sobre nós, por causa dessa falta de obediência a Deus, a sua palavra, ou simplesmente a uma vontade diretiva de Deus. Vai e fica em Jerusalém. Eles imediatamente foram, obedeceram ao Senhor.
Esse sobre está vinculado a uma obediência. Uma obediência. Você vai lá? Vou. Então vai. Estou mandando ir lá. Vai. Obediência ao Senhor. Por quê? A gente vive uma geração hoje que não obedece. Obedece os pais. Não é? Uma geração que tem dificuldade de obedecer liderança. Tem dificuldade de obedecer a autoridade estabelecida. E o texto bíblico vai ensinar para nós, lá no Velho Testamento, que obedecer é melhor. É bem melhor obedecer. Bem melhor. Obedecer é melhor. E, infelizmente, né, a igreja não tem ao longo da história, a igreja perde essa, vamos dizer, capacidade de obediência rápida ao Senhor. Para ficar em Jerusalém, nós vamos. Pronto. Estamos indo. Vamos caminhar. Distância. 1 quilômetro. Então a gente vai para lá. E vamos para lá. Essa obediência rápida, constante, irmãos. Como foi no começo, meus irmãos. Como foi no começo. Obediência deveria de ser a marca original do povo de Deus. Se fala tanto em discípulo, ser discípulo. Mas tem discípulo que não obedece em nada. Eu não entendo esse discipulado. Essa pessoa não obedece a Cristo. A ideia de ser discípulo, a ideia primária de ser discípulo é alguém que segue alguém que obedece. Não tem condições de ser discípulo desobediente. O tempo todo, né? Toda hora. Obediência. Você pode dizer amém? Aleluia. Então, de vez em quando é bom a gente parar para pensar, não é? Assim, principalmente nesses momentos de aniversário, né? Obediência, como vai a minha obediência ao Senhor, no sentido de igreja coletiva, e também daquelas coisas pessoais, particulares, de ministério, de chamado, de vocação, de talento, de dons, que Deus dá para cada um. Você está obedecendo, você está seguindo o que Deus tem para a sua vida, o que Deus revelou para a sua vida, o que Deus deu para você fazer na obra dEle, no reino dEle, dentro dos seus dons, talentos, vocação. Pense nisso, irmãos. Avivamento virá também por causa disso, por causa dessa obediência. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por quê? Jesus pergunta, né? Por quê? Por quê? Mas pergunta de adolescente toda hora, por quê? Por que vocês me chamam Senhor e não obedecem? Eu não estou entendendo essa pegada aí. Não estou entendendo essa teologia aí. Me chamam de Senhor, de Kyrios, mas eu não sou o vosso Senhor? Não sou o vosso Senhor? Vocês entram na vida cristã, mas não obedecem àquele que deu a vida cristã, que gerou a vida cristã para vocês. Vocês estão no ministério, mas esquecem daquele que deu o ministério, como ocorreu com Judas. A Bíblia, na minha versão, diz que ele esqueceu, que ele abandonou o ministério que ele tinha recebido do Senhor. A gente pode estar no ministério, na vida cristã, em desobediência a muita coisa. E às vezes eu sinto falta daquelas coisas lá no começo, né, da igreja. Eu ouvia muitas mensagens, né, aquelas mensagens de fogo de Elias no Monte Carmelo, de Moisés, aquelas mensagens, e Elias fez conforme a palavra do Senhor. E Moisés fez tudo conforme Deus lhe tinha mostrado. E vai, e Moisés fez conforme o Senhor tinha mostrado. E vai, e Moisés fez. E Abraão fez conforme o Senhor tinha mostrado. Esse é o segredo. Faça conforme o Senhor tem mostrado. Na sua palavra e na pessoa de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia! Graças a Deus. Há muitos caminhos na igreja que não são os caminhos do Senhor. São nossos próprios caminhos. Os nossos próprios caminhos. E eles deixam tudo, irmãos, caminham um pouco mais de 1 quilômetro e eles vão então para
um lugar para orar. Eles vão para uma sala ampla e o texto vai dizer para nós quem estava lá orando. Quem estava lá orando. O verso 14 diz: todos eles se reuniam sempre em oração. Sempre em oração. Depois o texto vai dizer um pouquinho melhor onde era. Mas diz o texto que eles foram, chegaram e subiram ao aposento e reuniram sempre em oração. Tinha aqui as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Outra coisa, eles obedeceram e foram para um lugar, um cenáculo, um aposento para orar, É interessante você observar que Jesus não mandou eles orar. Jesus deu a ordem, vão para Jerusalém. Jesus não falou, vocês vão para Jerusalém, alugam um cenáculo, um lugar e orem. Esperem em oração. Jesus não mandou. Não há no texto bíblico uma ordem para que eles orassem. Mas eles sabiam que tinham que orar. Hoje os crentes não oram nem a catraca, nem a catraca, né, pastor? Difícil botar os crentes para orar. Eles oravam, eles tinham o costume de orar. Eles tinham prazer, a ordem não era para orar. A ordem era para ir para Jerusalém e ficar lá. Mas eles oraram. Eles sentiram, bom, aqui acho que tem que orar, né? O que a gente vai fazer aqui? Vamos orar. Vamos orar. Oração traz conversas piedosas com Deus e com os irmãos. Aí vamos orar. Vamos começar a orar. Antes de começar a orar, destaque para a oração, irmão. Destaque para a oração. Embora o derramar do Espírito Santo, esse agir do Espírito que às vezes nós chamamos de avivamento, é sempre uma absurda e soberana manifestação de Deus, quando quer, como quer e onde quer, mas sempre precedida de oração. Sempre precedida de oração. Deus vai fazer como quer, quando quer, onde quer, através de quem quer, mas sempre precedida de oração. Você pode dizer amém? Então eles começaram a orar. Começaram a buscar o Senhor. E diz o texto que eles estavam unânimes, juntos no mesmo local, mais ou menos 120 pessoas, não é? Mais ou menos 120 pessoas, que nomeia alguns, e depois o verso 15 diz um grupo de cerca de 120 pessoas. Então quem estava orando? Primeiro você tem os apóstolos, tem aqui os apóstolos nomeados. O que você tem aqui? Você tem a liderança orando. Então, se você quer o Espírito Santo sobre você, sobre a igreja, quem puxa a fila? A liderança. A revitalização, o avivamento, o nome que a gente queira dar, visitação de Deus, passa pela liderança. Passa pela liderança. Os apóstolos estão orando, estão aqui nomeados orando, irmãos. Nominalmente mencionados, estão orando, buscando esse derramar do Espírito Santo. Depois tem as mulheres. Aí tem alguns nomes aqui. Reuniram em oração com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dela. Então você tem aqui as mulheres, uma referência às mulheres, provavelmente aquelas que acompanharam Jesus durante o seu ministério. E onde estão as mulheres que oram hoje? Hoje as mulheres fazem mais evento de pregação do que oração. Nada contra as mulheradas pregar, viu, irmão? Eu sou muito contra, não. Tá bom? Vocês podem dizer amém, meus irmãos? Eu tenho. Todo pastor tem uns pensamentos, né? Sobre qualquer coisa, né, pastor Gelo? Tem aí. Verdade? Mas hoje eu vejo as mulheres, pelo menos acompanhando-se, muitos eventos de pregação, de ministração e poucos eventos de intercessão. Antigamente era o contrário, elas oravam mais e pregavam menos. E eu acho que como pastor nós estamos sentindo muita falta da intercessão das mulheres.
Não que elas não devam pregar. Ou então fazer como os apóstolos, nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. Oração sempre vem antes de qualquer coisa. Né? As mulheres estavam orando. Você pode dizer amém, irmãos? Aleluia. Pense nisso, viu, irmãs? Pense nisso. Cada 3 eventos de estudo, de pregação, de congresso, faz um de oração. Lá em Assis, eu fui batizado no Espírito Santo numa reuniãozinha de oração. Da irmã Georgina, uma baixinha desse tamanho assim. Essas mulheres baixinhas são muito poderosas. Vocês lembram? Oração. Não estou dizendo que você precisa de uma casa. Estou falando de oração. As irmãs, ora, pensem nisso, né? As irmãs estavam aqui orando. Eu acho que talvez esse ministério de intercessão feminino é muito importante para a obra de Deus. Em qualquer lugar. As mulheres oraram. Diz o texto que os irmãos de Jesus, sua mãe e seus irmãos, o que é que você tem aqui? Família. Você tem a liderança, tem as mulheres intercedendo e tem a família. Baxter diz que o avivamento vem da família. Ele acreditava que a igreja só é avivada quando o lar é avivado. Preste atenção nisso também. Amém? Tudo isso antes do poder descer. Você tem um pessoal que obedece, você tem um pessoal que ora. A liderança está orando, as mulheres estão orando e agora as famílias. Diz o texto bíblico, Maria, a mãe de Jesus, com seus irmãos. Coitado do irmão José. Né? O irmão José, essa hora de ter morrido já. Né? Não está aqui, né? Eu não acho que ele desviou, não, irmão. Eu acho que ele foi firmão até o fim. Eu acho que ele aguentou todas as dificuldades. Eu acho que Maria está viúva aqui. Que eu não cito o nome do homem, coitado. Então temos aqui a família, irmãos. A família está orando. Que tal a gente voltar, colocar a família para orar? Né? Família orar. Não dá tempo, dá, irmãos. Então pense nisso. Liderança orando, mulheres orando e a família orando. A família orando. Que bênção. E olha que a família de Jesus era uma família complicada, né? Não pensa que família é coisa perfeita. Não, gente. Mateus 13, a família de Jesus é um problemão terrível. Alguns irmãos de Jesus que achavam que ele estava doido. Uns problemas de família. Até Jesus teve problema na família. Mas a família está orando aqui. A família agora está junta. A família está orando. A família está buscando. Você pode dizer amém? Graças a Deus. O versículo 15 diz, né? Versículo 15, naqueles dias estão com um grupo de 120. Então você tem 12, mais a Maria, mais a mãe de Jesus, mais os irmãos. E agora você tem um grupo aqui, talvez uns 70, 80 aqui, orando. Agora você tem os irmãos que completa os 120, quem sabe algumas dezenas aqui orando. Dezenas. Deus nos abençoe. Deus levante um grupo para interceder pela igreja, irmãos. Por este poder do alto. Para dar força para a igreja ser testemunha e ir à frente. Continuar indo para frente. Fazendo o que Jesus fez e ensinando o que Jesus ensinou. Você pode dizer amém? Aleluia. Agora eles vão orar. Agora diz o texto que eles estavam orando. O Lucas capítulo 24 diz que eles estavam no templo em adoração e agora no cenáculo orando. Então eles têm duas coisas aqui. Quando fala do templo, Lucas, eles estão em adoração. Foram para o templo adorar. Adorando o Senhor. Quando fala do cenáculo, desse aposento, fala de oração. Oração e adoração. Adoração. Que lindo. Oração e adoração. Adoração ao Senhor, o nosso Deus. É uma coisa que a gente precisa também conciliar. Adoração com oração, oração e adoração. Há momentos de adoração, há momentos de oração, há momentos de oração, há momentos de adoração.
Evidentemente que eles não podiam ficar no templo o tempo todo, porque o templo tinha aquelas práticas lá, mas quando dava para eles ir, diz o texto que eles foram ao templo e adoravam no templo. E no cenáculo eles oravam. Adoração e oração. Entendeu? A adoração nos toca muito o nosso coração. Né? Muito no nosso coração. E eles estão aqui orando agora. Agora, pensam os irmãos, essa dobradinha, adoração e oração sempre deu certo, sempre vai dar certo. A igreja adorando, a igreja orando, a igreja orando e a igreja adorando. Adoração no templo e oração no Senhor. E isso tudo, meus irmãos, entre a ascensão de Jesus, Jesus estava subindo, eles viram Jesus subir, eles estavam encantados com Jesus, uma visão linda. Os anjos apareceram ali, conversaram com ele, Jesus subindo. Devia ter sido uma coisa espetacular. Espetacular. Mas há alguma coisa, irmãos, que o Senhor deixou para nós, chamada adoração e oração, que provoca em nós esse espetacular, que traz de volta esse espetacular. Porque era uma coisa para ficar de fato extasiado, ficar olhando para cima, e os anjos falaram: varões, por que olhaste tanto para cima? Vamos para Jerusalém, adorar e orar. Vamos. Os irmãos estão, fica aqui. Vamos adorar. Adorar o Senhor. Adorar o Senhor dentro dos seus moldes, dentro daquilo que a palavra diz, dentro daquilo que as narrativas bíblicas descrevem sobre a adoração. Isso trará uma igreja, trará ao culto, trará à nossa vida uma esfera espiritual tremenda, irmãos, maravilhosa. Desse naipe de ver Jesus subindo, é uma coisa linda, uma coisa preciosa. Então vamos orar. E eles estavam então orando, como é importante a gente falar de oração, falar sempre de oração. Eles deviam ter lembrado de Jesus, Lucas 11:11, e deviam ter lembrado da vida que Jesus teve de oração no ministério, porque o Lucas não manda eles orar, eles oram, eles que decidem orar. Eles devem ter lembrado de ver Jesus orar no ministério o tempo todo. Lucas 11:11 diz que quem pede ao Pai o Espírito Santo, o Pai vai dar o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então, eles estão pedindo sobre eles e eles estão orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Meus irmãos, e como eles estavam orando? Diz o texto que eu li para vocês que eles estavam orando com perseverança. Com perseverança. Perseverança, diz o texto. Perseverar é uma palavra muito gostosa. E o brasileiro tem dificuldade de viver essa palavra. A gente abandona os projetos fácil, né? Uma das características do brasileiro, com desculpa de ser dinâmico, ele nunca termina ou começa. Mas chega no final. Não tem perseverança. Né? Essa coisa do novo, todo dia novo, traz do novo, você nunca termina alguma coisa. Deus, irmãos, encerrou um ciclo com Abraão, encerrou um ciclo com os profetas, encerrou um ciclo com o salmista. Começou o Novo Testamento, gente. Nosso Deus começa e termina coisas. E a igreja tem essa mania de não começar e não terminar nada. Uma ânsia pelo novo, todo dia novo. Nada contra o novo. Que vem o novo. Não precisa ter perseverança no que a gente faz. Você pode dizer amém, meus irmãos? Eu não estou doutrinando a igreja não, viu? Eu não estou pregando. Quem doutrina é o pastor Jesus Luiz Silva. Mas, meus irmãos, se eu não falar o que eu penso para os meus irmãos, eu vou falar para quem? É pastor Gelo. Você pensou nisso? Se eu não falar o que eu penso dentro da Bíblia para os meus irmãos, meus colegas, eu vou falar o que eu penso aonde? Aonde? Perseverança, gente, é apegar-se a algo, é aderir-se firmemente a alguma coisa, é estar ali coladinho. E diz o texto, oravam unânimes. E é uma coisa que
Lucas usa muito no Evangelho e no livro de Atos, por 10 vezes vai sempre falando, estavam juntos, estavam unânimes, juntos, unânime. Falava que está no livro de Atos o tempo todo. Unânime, unânime, unânime. Que é unidade de pensamento, unidade de propósito e unidade de sentimento. E sentimento. Uma das coisas mais difíceis de equilibrar na vida é sentimento. Porque cada um sente uma coisa, cada um sente de um jeito. Mas quando se trata de buscar a presença de Deus, quando se trata de buscar esse poder para a gente ser testemunha, tem que haver, a gente deve procurar unidade, unanimidade, no pensamento, no propósito e no sentimento. Você pode dizer amém, irmãos? Aleluia! Louvado seja o Senhor. Por que nós temos dificuldade de orar? Acho que hoje a gente tem muita dificuldade de orar nesse jeito que os irmãos aqui oraram, buscando esse poder para ser testemunha, porque as nossas orações, a gente dá muita atenção demais a nós mesmos. Não preocupa com o reino, com a igreja, com o corpo. Os momentos de oração que nós temos, a maioria deles, são ligados a nós mesmos. Ao nosso humor, ao nosso ego, à nossa profissão, aos nossos sentimentos, aos nossos desejos, à nossa vontade. Mas orar do jeito que eles estão orando é prestar atenção em Deus. Orar é prestar atenção em Deus. Prestar atenção no que Ele falou. É prestar atenção no agir do Espírito Santo. O que Ele está falando, o que Ele está querendo, o que Ele está mostrando. Isso também é orar. Unânimes orando, prestando atenção. Escuta lá. Jesus deu uma promessa. Não é? Está escrito em Lucas? Promessa do meu Pai? Ué, se é promessa, por que orar? Pergunta para Deus, hein? Se Deus faz uma promessa, vai cumprir, não vai? Mas por que tem que orar? Pergunta para Deus. Só sei que tem que orar. Deus ia cumprir, mas tinha que orar. Ou não tinha? Você pode dizer amém? Mesmo tendo uma promessa, você tem que orar. Mesmo tendo uma promessa. Pô, que bom que tem uma promessa. Você já sabe como orar. A promessa é essa, você já sabe o objetivo. Facilitou. Porque tem gente que acha que tem promessa e não precisa orar mais. O Senhor Jesus ensinou o quê? Rogai ao Senhor que envie o quê? Trabalhadores para os seus? Para a sua? Ué, ele é o dono da seara. Ele sabe o que precisa. Ele sabe onde precisa. Mas ele pede para orar. Ué, então eu vou. E eles estão orando com isto, irmãos, é orar com unanimidade, com um só pensamento, com um só desejo. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Mais um pouquinho, irmãos. Então, orar. Como é importante, né, a gente orarmos. Devia ser um dos principais deveres da igreja, a adoração e a oração. A oração individual, mas essa oração coletiva. Eles estão unidos, 120 pessoas. A igreja está junta, orando. Obrigado. Então diz o texto que estão juntas orando. Juntas orando. Eu quero destacar aqui hoje a importância dessa oração junto. A igreja estava orando junto, 10 dias orando. Isso é muito importante. Igreja, vale a pena a oração individual? Lógico, meus irmãos, é importante. O Senhor Jesus ensinou. Aliás, se fala muito disso hoje. Tem até uns bons livros aí nessa direção, a oração do secreto e tal, né? E o teu Pai que te vê em oculto, né? O Pai que vê, porque a oração não é só coisa que Deus escuta, a oração é coisa que Deus vê. Deus quer te ver orando. Se Deus não te vê orando, só vai escutar. E Deus não é surdo, mas Deus ouve tudo mesmo. Aliás, pensando como é que Deus tem. Só sendo Deus para ouvir tudo, né, irmãos? Não mudar, né? Que é demais, né?
Imagina. Então, oração não é coisa só que Deus escuta. Teu Deus que te vê. Deus quer te ver orando. Deus quer ver e ouvir. Mas aqui, irmãos, aqui nós estamos falando de igreja. 120 pessoas juntas, orando unanimemente. Mas eu oro em casa, oro na igreja também. Presta atenção. Junto com o corpo, junto com a igreja. Vamos resgatar isso daí. Vamos resgatar isso daí. Porque às vezes, irmãos amados, a gente aprendeu lá atrás certo tipo de oração, certo tipo de estratégia de oração no avivamento, e nos trouxeram até aqui. Mas às vezes aquilo que nos trouxe até aqui não nos tira daqui, não nos leva para lá. Então a gente tem que ver. Agora, se tem uma coisa que não passa, são essas coisas que eu estou dizendo para os irmãos, que são princípios bíblicos. O princípio da obediência, o princípio da oração, o princípio da liderança, orar, o princípio dos intercessores, o princípio de orar junto, o princípio de orar unânime. Isso não passa. Isso nunca vai passar. Porque é princípio. Isso funciona. Funcionou há 2000 anos, funciona hoje, vai funcionar amanhã. Você pode dizer amém? Aleluia. Procure orar com a sua igreja, com a sua liderança, com o seu pastor. E, chegando aqui na partinha do final, diz o texto bíblico que num certo dia, que a gente não sabe qual foi, o apóstolo Pedro interrompe a oração, interrompe esse período de oração, ele se levanta e, se cumprisse a escritura, predita que o Espírito Santo predisse por boca de Davi. Então eles não estavam só orando, assim, desesperadamente, sem nenhum entendimento, estavam orando, lendo Bíblia, orando, lendo Bíblia, orando, lendo Bíblia, não é? Porque só orar sem Bíblia é um perigo danado. Então estão orando e lendo Bíblia. Mas está faltando um aqui. O colégio apostólico está incompleto. Então o que você tem aqui? Você tem reflexão na palavra. Outra coisa fundamental para que venha esse poder na vida da gente, para a gente ser essa testemunha que o mundo tanto precisa. Estudo da palavra, reflexão nas escrituras. Eles estavam em obediência, eles estavam em oração, eles estavam em perseverança, eles estavam unânimes, mas eles também estavam examinando os textos, refletindo sobre a palavra, e eles perceberam, irmãos, que algo estava faltando, está faltando. E só a Bíblia vai dizer para nós o que falta em nós. Só a Bíblia. A Bíblia é um caminho para dizer para a gente assim, ó, falta isso. Então, a gente precisa estudar a Bíblia não só para receber, mas para descobrir o que está faltando. O colégio estava incompleto. E o Espírito Santo vai descer depois que eles completam essa vaga. Então nós precisamos orar. Sim, precisamos também ler a palavra, estudar na palavra, meditar na palavra. E ver o que está faltando na minha vida, irmãos. Para o Espírito Santo agir. Parar de dizer que na vida do irmão falta isso, na vida do outro. Tão fácil falar o que falta no outro. É tempo da gente trazer a palavra para o dentro do nosso próprio coração e ela mostrar o que falta em mim. O que é que está faltando em mim? O que é que falta em mim? Aonde está faltando algo que o Espírito Santo pode preencher, que a palavra pode preencher? Você pode dizer amém? Aleluia. Sabe, irmãos, temos aqui duas coisas importantes que eles descobrem pela palavra, são orientados pela palavra. A primeira coisa é que a palavra é inspirada pelo Espírito Santo, meus irmãos. Diz o texto bíblico que eu li para vocês: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi. Então veja o texto está dizendo para a gente que quando a gente está assim, ó, com os irmãos, orando, buscando ao Senhor, a gente tem esse entendimento da Bíblia, que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo.
Outra coisa que a gente precisa voltar, parece que a gente está perdendo isso também. Vocês podem ver que em alguns avivamentos, especialmente na reforma, a reforma trouxe de volta a palavra, dizendo que a palavra é a palavra de Deus, que a palavra inspira, que é a palavra, somente a escritura, palavra. Mas parece que a gente perde, irmãos, não é? Parece que a gente está perdendo essa confiança, irmãos. Foi Davi que falou, mas falou pelo Espírito Santo. Foi Paulo que escreveu, mas escreveu pelo Espírito Santo. A igreja não deve se perder em debates que duvidam da inspiração das Escrituras. O nosso coração se curva às Escrituras, se dobra às Escrituras, porque elas são inspiradas pelo Espírito Santo. Você pode dizer amém? Não tem erro. Inspirada pelo Espírito Santo. Bendito seja o Senhor, o nosso Deus, irmãos. Aleluia. Qual é o problema de muita gente hoje? Outro dia eu conversei com o homem Cianorte, eu não estava lá na livraria, lá no Empório, onde o Pedro trabalha. Eu quero uma Bíblia bem fácil de entender, porque eu leio a Bíblia e não entendo nada. Eu falei, pensei comigo, né? O problema desse camarada aí não é tradução. O problema dele não é tradução. O problema dele não é que a Bíblia é um livro que tem um português muito culto, não é isso o problema. O problema do homem não é esse, não é por tradução. Não sou contra as traduções, não devo ter uma pilha de Bíblia assim, acho que tem tudo lá. Mas, irmãos, o problema nosso é o coração. É o Espírito Santo toca no nosso coração, a gente vai ler a Bíblia e vamos entender. O problema é o coração que não se dobra ao Espírito Santo, que não se rende ao Espírito Santo. Não é tradução, não é problema de tradução, é o Espírito Santo. Mas eles estão orando, estão obedecendo, eles estão junto, coração sensível, lê o texto, entende o texto. Você não entende tudo, mas entende o que Deus quer falar com a pessoa, porque existe na Bíblia o princípio da clareza, da clareza básica, que todo mundo vai ler, vai entender, porque Deus não daria um negócio para a gente ler e estudar, que nunca vai entender. Quem estuda mais, entende mais, evidentemente. Mas existe o princípio da clareza, que o Espírito Santo dá, irmãos. Você pode dizer amém? Aleluia. Então, não perca tempo em debates que duvidem da inspiração da Escritura. Deus falou, o Espírito Santo falou pela boca de Davi. E escolheram então o personagem aqui. Aí diz o verso 24 que diz assim: Tu, Senhor, conhecedor dos corações, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes tem escolhido. Então tá, vamos escolher. Apontaram lá a igreja reunida. A igreja pode indicar quem escolhe o Senhor, pelo menos olhando para esse texto. E diz o texto: Tu, Senhor, conhece os corações. Você pode dizer amém, meus irmãos? Aleluia. Quando a gente está orando, quando está buscando o Senhor, a gente tem uma liderança escolhida pelo Senhor. Escolhida pelo Senhor. Escolhida pelo Senhor. Deus mostra, irmãos, porque eu não conheço o coração de ninguém, graças a Deus por isso. Mas Deus conhece os corações, aleluia. E foi escolhido Matias, coitado do Matias, foi escolhido, só aparece o nome dele aqui, depois não aparece mais, né? De ação dele, não sei o que ele fez no ministério, né, irmãos? Mas também o livro de Atos, o livro todinho de Atos é Paulo e mais 3 apóstolos também, o resto também não aparece também. Então, se você quiser ser escolhido para aparecer, cai fora, irmão, que não vai aparecer não. Tem gente que gosta de ser escolhido para aparecer, sair na foto, né? Hoje não é foto mais, hoje é live, hoje é Instagram, hoje é um monte de coisa aí. Você pode ser o Matias, hein? Deus te escolhe e você nunca aparece. Você não acha que Deus parece que erra? Mas Deus conhece os corações. Você pode dizer amém? Aleluia. Qual é o problema nosso?
eu gosto de falar da minha igreja, que dos outros eu não conheço, da minha denominação, não particularmente vocês. A nossa denominação, um dos grandes problemas que a gente tem. Oséias capítulo 8, verso 14. Líderes que foram escolhidos sem a minha aprovação. Foram escolhidos, mas sem a minha aprovação. Então, quando a gente ora, quando a gente está buscando o Senhor, até nisso a gente acerta. Você pode dizer amém? Aleluia. Aleluia. Por que alguns casamentos estão dando errado? Porque existe no casamento um princípio de liderança, na igreja, no país. Não existe nada que não tenha liderança, tudo tem liderança. Por que alguns casamentos estão dando errado? Porque as meninas não estão orando, né, irmãos? Não estão orando, né? Para escolher o líder, né? O cabeça, para escolher ali quem vai liderar. Não vai pelo projeto, né? Vai pelo projeto. Vai pelo projeto. Hoje tudo é projeto. Eu fico preocupado com isso, que me parece que Jesus não tinha projeto, não. Jesus levantava cedo e ia fazendo o que dava, sabe? Mas tem o tal do projeto aí, irmãos, tem que fazer o projeto. Então o cara vai casar, tem que apresentar um projeto. É o projeto, é o camarada projeto. Daqui 3 meses é isso, daqui 6 é isso. Nós vamos ter um filho no dia 21 de maio de 2039, às 9h15 da manhã, tem marca até o horário de nascer a criança, na Santa Casa, no quarto 101. É projeto, sabe, irmão? Isso é um negócio assim. Nada contra projeto. Eu sei que a gente não vive no mundo empresarial, isso aí é muito importante. Mas olha, irmãos, que tal a gente orar um pouquinho mais? Para Deus falar, Senhor, Tu conheces o coração. Eu não. Que tal a gente orar um pouquinho mais e dizer, Senhor, o projeto eu faço, o coração o Senhor conhece. Projeto, irmãos, eu recebi um telefonema esses dias lá de São Paulo, Antônio, pastor Júlio, o cara, eu sou, não vou falar o nome do homem não, eu sou, mas se vocês me apertar eu falo, fulano tal, eu tenho um projeto para a sua igreja. Eu falei, eu faço uma leitura da sua igreja, me manda aí X coisas que eu faço uma leitura. E eu falei, onde você mora? Eu moro em São Paulo. Você conhece a Norte? Não. Você conhece o pastor Paiva? Não. Você conhece a história da Renovada? Não. Você conhece a história da primeira? Mas ele é capaz de 700 quilômetros fazer um projeto para a minha igreja. Eu estou há 20 anos ali, não estou entendendo nada ainda. Estou há 27 anos ali, não estou sabendo de muita coisa. O sujeito mora a 1000 quilômetros da minha igreja, vai dar um projeto para mim? Vocês estão observando o problema de um projeto? Não que a igreja não deva ter projeto, a gente faz projeto anual. Esse ano lá no Cianorte é o ano da revitalização, mensagem para isso, retiro para isso, tudo certinho. A gente está indo, tem um projeto. Mas irmãos, mais do que isso, gente, é tempo da gente orar para Deus revelar os corações, que está no oculto, que está no coração, Deus mostrar. Senhor, faz, porque o Senhor conhece os corações. Um problema muito grande na igreja, um líder que está no lugar errado. Ó, que você tirar esse líder, você vê o estrago que faz. É terrível. Mas eles estão orando, E terminando, meus irmãos, dando um tempo legal aqui. Às 9h da manhã, o Espírito Santo veio sobre eles, banhou a igreja. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, diz o texto, estavam todos concordantemente no mesmo lugar orando ao Senhor. Assentados, ninguém estava de pé, não sei se estavam cansados, né? Mas naquele dia estava sentadinho. E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio um som e encheu toda a casa na qual estavam assentados, orando juntos, lendo a palavra, completando o que estava faltando, segundo a orientação do Senhor, que conhece os corações, que é uma coisa que está acima dos projetos. Projeto o homem faz, coração Deus conhece. E aí veio o Espírito Santo sobre todos eles, irmãos. Ouviram um som, irmão, 2 coisas se destacam. Ouviram um som, e a multidão ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua.
O milagre ocorreu no ouvido dos presentes. O som veio, todo mundo escutou, mas houve um grupo que escutou no ouvido. No ouvido, no ouvido. No ouvido. Esse é o método de Deus. Sempre foi, sempre será o maior método de Deus para se comunicar conosco. Não é pelo ver, mas pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do nosso Deus. Abra os seus ouvidos sempre. Deus vai emitir um som aos seus ouvidos. E diz o versículo 13 que alguns zombaram. Indica então que eles não ouviram. Eles não ouviram os discípulos falar no ouvido dele em suas próprias línguas. Um grupo ouviu, um grupo não ouviu. Um grupo ouviu, um grupo não ouviu. Sempre haverá um grupo que vai ouvir, um grupo que não vai ouvir. Um grupo que vai entender, um grupo que não vai entender. Mas Deus sempre vai manifestar. Você pode dizer amém? Aleluia! Bendito seja o Senhor, irmão. Então é tempo da gente depender desse som, né? Deste som que invade os ouvidos das pessoas, que invade os ouvidos e vai descer para o coração. Ouvir, irmãos. Nós vamos orar para que Deus toque nos ouvidos das pessoas. E ouvir o quê? Diz o verso 14: nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Uma outra tradução diz das grandezas de Deus. O Espírito Santo só tem uma função: falar das grandezas de Deus aos homens. Não é grandeza de ministério, grandeza de pessoa, grandeza de igreja. As grandezas de Deus. As grandezas de Deus mudam o homem, transformam o homem, irmãos. Quando nós começamos a falar das grandezas de Deus, grandezas do Senhor, aleluia. Imagine, irmãos, imagine, né? As pessoas ouvirem aqui, tinha várias nações lá, cada um fala um número, mas estavam lá várias nações, e as pessoas veio lá de um lugar de 1000 quilômetros de distância, numa língua diferente, e está escutando aqui das grandezas de Deus, das grandezas de Deus. Você pode dizer amém? Aleluia. E eu creio que nesse falar das grandezas de Deus, assim, no sentido de Deus ser criador, não criatura, mas além disso, eu acredito que o Espírito Santo falou da grandeza do amor de Deus, da grandeza da graça nos ouvidos daquelas pessoas. Aquelas pessoas ouviram de primeira mão a mensagem do Evangelho. É o que está acontecendo aí em alguns países, não é? Em alguns lugares eu ouço notícias de que as pessoas estão andando, de repente eles escutam algo aqui, não tem um pregador falando, não está no culto, não está com nenhum meio de comunicação ligado, internet, nada, eles estão ouvindo dentro deles um som, uma mensagem na língua dele, que fala de Cristo, das grandezas de Deus, e eles procuram a igreja e se convertem. Coisa linda, né? Você pode dizer amém, meus irmãos? Deus os abençoe. Que essa reflexão traga para o meu coração e para o coração de vocês um desejo de buscar esse poder que vai fazer tudo isso que falamos aqui e outras coisas para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Saia daqui com desejo de obedecer, com desejo de orar. Saia daqui com desejo de orar junto com a igreja. Aleluia. Sai daqui com o desejo de examinar o texto, a palavra, e ver o que está faltando no seu coração, na sua vida, no seu ministério. Veja o que está faltando. Complete, o Espírito Santo vai te ajudar. E você vai ser uma bênção muito grande. Seremos essa testemunha aqui, sereis minhas testemunhas. Essa testemunha que eu falei, a gente só consegue ser essa testemunha nesse nível com o poder do Espírito Santo, mas não dá para ser testemunha do Evangelho sem o Espírito Santo. Nós não vamos aguentar, vamos ceder muita coisa. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.
O Espírito do Senhor venha sobre este lugar, em nome de Jesus. Pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã. O negócio é orar. Eles oraram 10 dias, nós podemos orar um pouquinho mais. Mas vai vir, irmãos, vai vir. Porque Pentecoste pode repetir, não nesses moldes, eu estou dizendo sobre do Espírito Santo. Algumas coisas não se repetem mais. A vinda de Cristo, na sua natureza humana, a ressurreição, já ressuscitou, não vai ressuscitar de novo, não vai morrer de novo. Mas essas coisas do Espírito, elas podem acontecer de novo, o Espírito Santo pode vir de novo sobre a nossa vida, sobre nós, e nos abençoar muito. Amém? Que essa seja uma experiência muito gostosa para todos nós nesta manhã. Graças a Deus. Que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Que essa igreja tenha mais anos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Cheia do Espírito Santo, irmãos. Cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Aleluia.